Hoje, 12 de novembro de 2024. Pedido de uso obrigatório de câmeras corporais para policiais militares volta ao STF após morte de criança em São Paulo. Brasil recebe certificado de eliminação da elefantíase. Movimentos sociais e sindicais lançam manifesto contra a pressão do mercado e da mídia por cortes de gastos. Sorteio dos grupos do novo Mundial de Clubes será realizado em 5 de dezembro. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A Defensoria Pública de São Paulo, juntamente com as organizações Conectas e Justa, solicitou ao presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, a reativação da obrigatoriedade do uso de câmeras corporais por policiais militares em serviço. O pedido ganhou urgência após a morte de Rian da Silva, de 4 anos, em uma operação policial no Morro do São Bento, Baixada Santista, no último dia 5. Na mesma ação, o adolescente Gregório Vasconcelos, de 17 anos, foi alvejado com 11 tiros de fuzil. Em fevereiro, o pai de Rian, Leonel Andrade Santos, também foi morto por policiais que afirmaram que ele estaria armado, mesmo utilizando moletas. A Defensoria destaca que, embora a Justiça de São Paulo tenha decidido pela obrigatoriedade das câmeras em 2022, uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado suspendeu a medida. Em resposta, o ministro Barroso havia mantido a suspensão após o compromisso do governador Tarcísio de Freitas em seguir com a instalação das câmeras iniciada na gestão João Dória. No entanto, a Defensoria argumenta que o compromisso não está sendo cumprido. Brasileiros apoiam restrições ao uso de celulares nas escolas. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Uma pesquisa recente indica que 86% dos brasileiros são favoráveis a algum tipo de restrição ao uso de celulares em ambientes escolares. Desses, 54% defendem a proibição total dos dispositivos, enquanto 32% apoia o uso restrito, limitado a atividades pedagógicas e com autorização do professor. Apenas 14% dos entrevistados se opõem a qualquer medida restritiva. O apoio à proibição total é mais expressivo entre as pessoas com renda superior a 5 salários mínimos, refletindo uma tendência de maior aceitação da medida conforme aumenta o nível de renda. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 46% concordam com a proibição total e 43% apoiam restrições parciais, demonstrando uma significativa adesão às medidas de controle do uso de celulares nas escolas. Esses dados evidenciam uma preocupação crescente da sociedade brasileira com o impacto dos dispositivos móveis no ambiente educacional e reforçam o debate sobre a implementação de políticas que regulamentem seu uso nas instituições de ensino. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Nesta segunda-feira, dia 11, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, oficializaram a entrega do certificado que valida o Brasil como um país livre da elefantíase. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, recebeu o documento em cerimônia que formalizou o título. Com isso, o Brasil se torna o 20º país a eliminar a doença como problema de saúde pública. A elefantíase é transmitida por mosquitos infectados e provoca inchaços severos nos membros e outras áreas do corpo, podendo levar à incapacidade motora. No Brasil, o último caso foi registrado em 2017 na região metropolitana do Recife. A eliminação da doença é fruto de décadas de trabalho iniciado em 1997 com políticas de controle de mosquitos, distribuição de medicamentos e vigilância sanitária em áreas críticas. A informação na hora certa. Rádio Notícias.
Dezenas de entidades dos movimentos sociais e sindicais lançaram um manifesto crítico contra a articulação entre o mercado financeiro e veículos de comunicação que pressionam o governo a reduzir investimentos, afetando a população mais pobre do país. Em um momento de recuperação econômica e elevação de emprego e renda, o documento alerta para tentativas de cortes em áreas essenciais, como saúde e educação, enquanto incentivos fiscais e isenções seguem favorecendo setores específicos. O manifesto denuncia que o aumento da taxa de juros, impulsionado pela especulação financeira, é um dos maiores fatores de pressão sobre a dívida pública que serve para manipular uma crise fiscal inexistente. Além do texto, foi lançada uma plataforma online para que a população possa aderir individualmente ao movimento. Entre os apoiadores, destacam-se a Frente Brasil Popular, MST, CUT e sindicatos de trabalhadores em diversas áreas. Reforma tributária. Setores ligados ao saneamento fazem abaixo-assinado contra aumento na conta de água. Lívia Braz traz mais detalhes. Com mais de 1.600 emendas, o primeiro texto que regulamenta a reforma tributária tem mais uma ressalva que vem de um setor essencial, o saneamento básico. Para tentar sensibilizar o Congresso e reverter o projeto original, pode aumentar a conta de água em 18%. Os setores de saneamento fazem um abaixo-assinado virtual de apoio à causa. A meta do abaixo-assinado é recolher 10 mil assinaturas da sociedade em geral, para que o documento seja apresentado no Congresso. Até o fechamento desta edição, mais de 9.700 assinaturas já haviam sido recolhidas. Junto com dados do Instituto Trata Brasil, as entidades ligadas ao saneamento ressaltam que mais da metade da população não possui cobertura de esgoto. Cerca de 15% dos brasileiros não têm acesso à água tratada. Quase 75% da população tem renda de até um salário mínimo. E o impacto da mudança pode ser brutal para essa população, alega o setor. O abaixo-assinado será apresentado na próxima quinta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado durante uma audiência pública que debate a regulamentação da reforma tributária. Reportagem Lívia Braz. Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2024, que faltaram a um ou ambos os dias de prova devido a problemas logísticos ou a doenças previstas no edital, já podem solicitar a reaplicação até às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, dia 15. As provas de reaplicação ocorrerão nos dias 10 e 11 de dezembro. O pedido deve ser feito exclusivamente na página do participante e o envio de documento comprobatório é obrigatório para a análise pelo INEP, responsável pelo exame. Para candidatos ausentes por questões de saúde, como infecção por doenças listadas no edital, incluindo Covid-19, sarampo e varíola dos macacos, é necessário anexar atestado médico que comprove o diagnóstico. Problemas logísticos aceitos para solicitação de reaplicação incluem falta de luz no local de prova, desastres naturais e erros de aplicação que prejudiquem a experiência do candidato. A documentação comprobatória não pode ser alterada após o envio. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Crescimento urbano em áreas suscetíveis a deslizamentos avança 3,3% ao ano. Os maiores aumentos de áreas urbanas em encostas ocorreram no Rio de Janeiro, com crescimento de 811 hectares. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. Desde 1985, o crescimento de áreas urbanizadas no Brasil foi de 2,4 milhões de hectares, a um ritmo de 2,4% ao ano. No entanto, nesse mesmo período, áreas de encostas, consideradas mais suscetíveis a deslizamentos, apresentaram um aumento maior, de 3,3% ao ano. Os dados constam em levantamento do MAP Biomas. Apesar de a Lei Federal 6766 de 1979 não permitir o parcelamento do solo urbano em encostas com declividade superior a 30%, mais de 47 mil hectares de áreas urbanas foram encontrados nessas condições. A maioria fica localizada em cidades situadas na Mata Atlântica. Os maiores aumentos de áreas urbanas em encostas ocorreram no Rio de Janeiro, com crescimento de 811 hectares. São Paulo aparece na sequência, com aumento de 820 hectares. Belo Horizonte aparece em terceiro no ranking, com mais de 532 hectares. O levantamento também apresenta um alerta para os gestores municipais em relação ao crescimento da área urbana próximo a rios ou córregos. De acordo com o estudo, a cada 4 hectares de crescimento urbano, 1 foi em ponto
localizado a 3 metros verticais ou menos de áreas passíveis de inundações no período analisado. O mapeamento mostra ainda que houve crescimento das áreas de favelas. No caso, houve uma expansão de mais de 180 mil hectares entre 1985 e 2023. A região norte conta com 24% do total da área urbana em favelas no país. Reportagem Marquesan Araújo. A FIFA anunciou que o sorteio dos grupos para o Mundial de Clubes 2025 será realizado no dia 5 de dezembro, às 15 horas, em Miami, nos Estados Unidos. Esse sorteio definirá as 8 chaves para o torneio, que contará com 32 equipes, entre elas Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O último classificado, sul-americano, será conhecido após a final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo. Os times serão distribuídos em 8 grupos de 4, organizados com base em critérios esportivos e geográficos em um sorteio dirigido. A competição, sediada em 11 cidades dos Estados Unidos, ocorrerá entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. No novo formato, as equipes jogam em turno único na fase de grupos e os 2 melhores de cada grupo avançam para o mata-mata, começando pelas oitavas de final. São confrontos de jogo único com prorrogação e pênaltis, se necessário. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.